Olá, bem-vindos a mais um Giro Sindical. Eu sou a economista Renata Belzunces e o Giro Sindical é uma parceria entre o DIEESE e o SINDICT. DIEESE é o Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos e SINDICT é o Sindicato Nacional dos Servidores Públicos Federais da área de Ciência e Tecnologia no setor aeroespacial. Neste momento em que estamos com as campanhas eleitorais a pleno vapor, um tema muito recorrente há décadas na nossa mesa é a reforma tributária. E para comentar sobre esse assunto, sobre o imposto de renda da pessoa física, esse que preocupa todos nós, e também um aspecto um pouco mais geral, que é o da tributação no Brasil, a gente recebe a Patrícia Pellatieri, ela que é economista e diretora adjunta do DIEESE. Patrícia, bem-vinda e obrigada por aceitar nosso convite. Oi, Renata, eu é que agradeço a oportunidade de estar aqui conversando com você e com seus ouvintes. O Brasil ele é um dos países mais desiguais do mundo e isso tem sido acentuado desde 2015. Muitos de nós sabemos que 33 milhões de pessoas estão passando fome, é um dado que vem sido alardeado como deve ser. O sistema tributário, ele pode contribuir para diminuir essas distâncias, ele pode contribuir para aumentar essas distâncias, e ele também pode contribuir para o aumento da riqueza de uma maneira geral, de uma maneira total. Tendo a desigualdade como pano de fundo, como você avalia o nosso sistema tributário? A base do orçamento, grande parte das receitas do orçamento público, elas vêm dos impostos. Então, esse orçamento, que desde a Constituição ele foi consolidado como um orçamento-programa, ele deve cuidar do meio ambiente, das pessoas e os desequilíbrios que o sistema capitalista naturalmente produz. Então, esse é o que está por trás do planejamento orçamentário, ou deveria estar, pelo menos nos preceitos da nossa Constituição de 88. Então, quando você discute a questão tributária, você está discutindo quanto de recurso o governo vai ter para promover esse equilíbrio na sociedade, entre ricos e pobres. O nosso sistema tributário, ele é um sistema muito desigual, muito injusto, e que ele foi sofrendo, ao longo do tempo, várias mexidas e mudanças, de modo a contemplar ou a privilegiar sempre os mais ricos. Então, nós temos um sistema tributário que ele é complexo, ele é de difícil fiscalização e ele promove essa desigualdade social. Aqui no Brasil, Patrícia, continuando esse assunto dessa tributação como um todo, as pessoas elas têm a sensação de que nós pagamos muito imposto. A que será que a gente pode atribuir essa sensação de que as pessoas têm de que nós pagamos muitos impostos? Aqui acho que são vários elementos. Eu destacaria, acho, um primeiro elemento, de uma maneira mais geral, que é a pouca transparência que existe, né, no pagamento desses impostos, né? Como eles estão distribuídos, que impostos são esses. Então, nós temos muito pouca transparência, o que sempre dá uma sensação para as pessoas de que tem alguma coisa errada, já que eu não consigo entender direito o que está sendo, que impostos, de fato, eu estou contribuindo e quanto eu estou contribuindo, vis-à-vis a outros que tenham mais ou menos que eu. Aí nós temos uma campanha muito intensa ao longo dos anos, né, dos mais de 20 anos, muito mais, 40 anos que se discute reforma tributária, e é uma campanha sistemática na imprensa, numa imprensa burguesa, que defende também ou que reflete ali os interesses dos mais poderosos, repetindo que no Brasil se paga muito imposto, e isso, então, vai entrando meio como um mantra, sabe, na vida das pessoas, né? E principalmente porque o contraponto não é feito dessa transparência que eu falei anteriormente.
Aí nós temos um terceiro elemento que a gente poderia considerar, é que o peso dos impostos indiretos, ele é muito alto, né? Nós temos impostos indiretos que representam mais de 50% dos tributos arrecadados. E aí eles pesam na vida das pessoas de maneira muito desigual, porque quem tem renda menor, esse imposto pesa muito mais do que quem tem uma renda mais alta. Então, tem um sentimento de que está pagando mais imposto. E, efetivamente, está, nesse caso, porque nós temos uma estrutura tributária que é regressiva, né? Que ela é injusta desse ponto de vista. Um quarto elemento, né? Que vai para um caso mais direto, que é o imposto sobre a renda, mas é o imposto sobre a renda do trabalho, né? E aqui também nós temos elementos que levam a essa sensação, porque também tem injustiças nesse imposto de renda sobre o trabalho, que é sobre a pessoa física, né? Na verdade, porque ele fica defasado, desatualizado, ele tem poucas faixas, então quem ganha muito não tem a progressividade necessária, nós paramos numa determinada alíquota, e a primeira faixa, que é a faixa de isenção, ela é muito estreita, ou seja, ela recai sobre os trabalhadores e trabalhadoras que têm uma renda pequena, porque nós somos um país de renda baixa, né, da grande maioria dos trabalhadores. Então, isso também dá uma sensação de que você está pagando muito imposto, porque quem ganha menos, de fato, tem um peso desse imposto aí. Eu finalizaria, talvez, esses elementos porque essa sensação generalizada, né? Porque acho que também aí tem um distanciamento muito grande entre o pagar imposto e usufruir dos serviços dos serviços públicos que são oferecidos. Né? Então, acho que tem um distanciamento e tem uma incompreensão, né? Também do que são os serviços públicos e para quem esses serviços públicos atendem. Convido vocês a continuarem conosco, porque este Giro Sindical vai fazer um intervalinho e volta já. O Giro Sindical está de volta e este programa recebe Patrícia Pellatieri, ela que é diretora adjunta do DIEESE. Patrícia, o tema da reforma tributária, como você já colocou, ele é uma pauta fixa no cenário nacional. Entra governo, sai governo, fala-se em reforma tributária. Qual é a dificuldade em fazer uma reforma tributária, uma que atenue as desigualdades, evidentemente, uma que nos interessa, que interessa a maioria do povo brasileiro, sem que ela seja apenas remendos? Onde está a dificuldade? Está na técnica ou está na política? Eu não sei nem se eu faria essa separação entre técnico e político, porque, na verdade, na construção das políticas públicas, elas estão interligadas, né? Mas a estrutura tributária, na verdade, ela reflete qual é a correlação de forças políticas que existe no país. Então, nós temos um fosso um abismo, né, entre os mais ricos, né, e os mais pobres, né, e isso está refletido nessa estrutura tributária. Os ricos, que são minoria, mas são muito poderosos, são poderosos em todas as instituições nacionais, nos governos, nos legislativos, no judiciário, eles não querem, eles pagam pouco imposto, né? Poucos impostos de uma maneira geral, mas eles não querem pagar nada de impostos. Então, se você quer causar uma comoção, recentemente tivemos, falar em taxar, e estava falando em taxar os super ricos, certo? E mesmo assim, dentro do Congresso virou
um drama. Como a estrutura tributária, ela mexe com muitos atores, porque tem a questão do pacto federativo, tem os estados, os municípios, porque você tem um encadeamento de como essa receita é distribuída, como esses impostos são distribuídos. Então, são vários atores, e para você mexer de uma forma estrutural nesse sistema, são muitos interesses que precisam ser harmonizados, vamos dizer assim, né? Interesses governamentais, interesses privados. Por isso é tão difícil pactuar uma reforma da estrutura tributária, principalmente uma reforma que privilegie aí esse combate à desigualdade, né? Então, precisa ter uma força, uma vontade política de quem está à frente do executivo e uma mobilização popular muito intensa para garantir que os governos subnacionais, né, estaduais, municipais e as suas representações nos legislativos, de fato, discutam e aprovem uma reforma nesse sentido. Patrícia, pensando nessa reforma desejável e necessária, mais ampla, e nas características que você trouxe no primeiro bloco, ela precisaria ser uma reforma que, ao invés de regressividade, trouxesse progressividade no pagamento dos tributos. Esses são termos que sempre estão acompanhando o debate, mas você poderia explicar um pouquinho melhor para a gente o que trata um e outro? Recentemente saiu um relatório da Oxfam Brasil mostrando que os 6 bilionários brasileiros ganham, tem uma fortuna, né, que é equivalente à mesma riqueza de 100 milhões dos mais pobres. 100 milhões significa metade da população. Então, nós estamos falando que 6 pessoas têm uma riqueza igual à metade da população brasileira somadas. Mais ainda, que 5% dos mais ricos detêm a mesma fatia de renda que os outros 95%. É abissal essa diferença, né? O sistema tributário, ele precisa compensar esse desequilíbrio que o sistema capitalista gerou, proporcionou. Para isso, quem ganha, quem tem mais, deveria pagar muito mais, e quem tem menos ou não tem, deveria receber e não pagar. Então, progressividade é você pensar um sistema aonde quem tem mais, paga mais, e não é paga mais proporcionalmente só, paga mais mesmo. Então, assim, quem tem uma renda de 100 mil reais por mês, ela tem que pagar mais do que quem tem uma renda de 10 mil reais. Aí fala, não, mas a alíquota de 27% sobre 10 mil reais, ele vai pagar isso, e sobre 100 mil reais ele já está pagando a mais. Sim, ele está pagando a mais, mas a alíquota é a mesma, então tem uma desproporção aí. Então, o que nós estamos propondo é que quem ganha 100 mil tem uma alíquota de 35%, de 37%, de 40%, como na maior parte dos países que compõem a OCDE, por exemplo, os países mais avançados desse ponto de vista do equilíbrio, né, tributário e, consequentemente, social. Então, isto é progressividade, certo? E regressividade é ao contrário disso, que é o que nós vivemos. Como nós temos uma tributação indireta muito grande, e eu que ganho 10 mil, por exemplo, pago o mesmo no arroz que quem ganha um salário mínimo. E quem ganha 100 mil reais paga o mesmo valor de imposto no quilo de arroz que quem nem tem renda. Isto é regressividade. Patrícia, em 2021, a Petrobras pagou 101,4 bilhões de dividendos aos seus acionistas.
nenhum centavo foi tributado. Qual é a importância de taxar esses lucros? Acho que você acabou já trazendo elementos que podem contribuir para a gente ter esse entendimento, mas também queria te perguntar se tem algum fundamento, se taxar os dividendos pode atrapalhar os negócios, pode fazer com que empresas não queiram se instalar no Brasil, pode fazer com que empresas fechem e demitam trabalhadores. Não só é indecente, como é imoral não se cobrar tributos sobre lucros e dividendos, né? É só o Brasil e a Estônia que não cobram. O mundo inteiro cobra. Então, isso causa, inclusive, um desequilíbrio, porque as empresas estrangeiras que estão aqui remetem para suas matrizes lucros e dividendos e não são taxadas. As empresas brasileiras que têm subsidiária lá fora, para mandar de volta recurso aqui para o Brasil, elas são taxadas nos outros países. Então, você tem um desequilíbrio, inclusive, entre essa atuação das empresas em nível mundial, das empresas brasileiras e das demais empresas. O Sindifisco fez um estudo que levantou que, desde quando houve a isenção de lucros e dividendos, que foi lá em 1995, e eu já vou voltar nesse assunto, porque eu acho que ele é de crucial importância para a gente entender o que está por trás dessa isenção de tributar lucros e dividendos. Então, de 1996 a 2018, nós tivemos uma renúncia fiscal de perto de 188 bilhões de reais. Ou seja, se os dividendos que foram pagos neste período tivessem sido tributados, o caixa, né, o orçamento público teria esse volume de recursos a mais para as diversas políticas públicas. Agora, vamos entender por que é que o Brasil isentou lucros e dividendos. Isso foi em 1995, no primeiro governo Fernando Henrique Cardoso, ele instituiu aquele enorme programa de privatização, de entrega do patrimônio público. Então, a isenção de dividendos está ligada e colada na privatização que foi promovida pelo governo do PSDB, pelo projeto neoliberal implementado pelo governo Fernando Henrique Cardoso. Então, não há nenhum argumento, nem técnico, nem no mundo, pelo contrário, para não se taxar lucros e dividendos. O que a gente imagina é que tenha sido feito um grande acordo para o programa, para a intensa privatização que aconteceu no país e a atração, então, desse capital estrangeiro, mesmo nacional e internacional, nessa compra. Giro Sindical volta já. Giro Sindical está de volta e este programa recebe Patrícia Pellatieri, ela que é economista e diretora adjunta do Diese. Patrícia, conforme prometemos, nesse bloco a gente vai tratar do imposto de renda sobre a pessoa física, ou seja, sobre a mordidona do leão. No Brasil, você já trouxe o dado de que a nossa alíquota máxima é 27,5%. Na Suécia é 57%, no Japão é 51%, a média dos países ricos é 41%, e mesmo entre os nossos vizinhos latino-americanos, como Argentina, Uruguai, Colômbia, a média é de 33%, ou seja, nós estamos na lanterninha quando o tema é a alíquota máxima do imposto de renda cobrada sobre a renda do trabalho. A tabela está desatualizada. A gente tem um dado, o Diese publicou recentemente uma nota técnica, com uma desatualização de 134% entre 96 e 2021. Isso significaria que, ao invés do imposto incidir a partir da faixa de R$ 1.900, ele incidiria a partir de R$ 4.660, arredondando, tem os quebradinhos aí. Desde 2015 não se mexe nessa tabela. Como que a gente está localizado aí
quando o tema é imposto de renda, pensando na nossa alíquota máxima e pensando no que significa ter uma tabela tão desatualizada. Quando você deixa de atualizar a tabela de imposto de renda pela perda inflacionária, que é disso que nós estamos falando, e aí é mais de 100%, é 134% nesse período, significa que você incluiu no pagamento de imposto uma enorme fatia da população que não tem condições de pagar, que, ao contrário, deveria estar recebendo o benefício das políticas públicas e não pagando. Significa um empobrecimento dos segmentos da população mais pobres, né? Nós estamos falando de que estariam isentos hoje quem ganha até 4.664, se a tabela tivesse sido só reajustada pela inflação. Não estamos falando de mais nada. Nós estamos falando só de perda passada, tá certo? E isso faz sentido, porque pelos cálculos do DIEESE, o salário mínimo necessário é perto de R$ 7.000. Então, é evidente que quem ganha até 4.000, que R$ 5.000, não tem condições de tirar parte dessa renda para pagar impostos, né? O imposto sobre essa renda, porque já é uma renda insuficiente. Estamos num contexto em que a campanha eleitoral está em pleno curso, o tema do imposto de renda tem sido tratado amplamente, ainda que não haja convergência entre as propostas dos candidatos, quase todos eles assumem que é um tema que deva ser tratado. Assumir que é um tema que deva ser tratado não significa que ele será tratado. O governo Jair Bolsonaro prometeu reajustar a tabela e não o fez. O que seria uma tabela mais justa de imposto de renda? Quais são os elementos que ela deveria conter? Independentemente dessa questão mais estrutural que deveria ser tratada e que precisaria de muita mobilização social para qualquer presidente conseguir levar avante e, de fato, reestruturar o sistema tributário de modo a ele se tornar uma ferramenta de promoção mesmo da justiça e da igualdade, é possível trilhar caminhos para amenizar, vamos dizer, essas desigualdades, né? Então, isso é possível fazer e tem, de fato, candidaturas assumindo isso, né? Que vão fazer. Você precisaria corrigir a tabela de imposto de renda, porque isso é perda passada. É preciso fazer uma correção desses valores para você adequar aí essa capacidade contributiva. Precisa elevar o número de alíquotas, porque senão ela, como são poucas alíquotas, ela continua sendo injusta, que ela continua não sendo progressiva, né? Então você precisa criar mais faixas, certo? E aumentar lá o teto da alíquota. É possível você criar faixas acima desse 27,5, porque aí você faria uma compensação para esse aumento da isenção. Mais algumas coisas que são possíveis de trabalhar, independentemente dessa reforma mais estrutural, é imediatamente instituir a cobrança sobre lucros e dividendos, como a gente tratou ali atrás, taxar grandes fortunas, como também a grande maioria dos países tem, e precisa mexer no imposto, que é um imposto de âmbito estadual, que é a alíquota sobre a taxação sobre herança, que também no Brasil as alíquotas são muito baixas, né? Patrícia, eu quero te agradecer pela sua contribuição, por todo esse debate. Então, muito obrigada e eu passo para as suas considerações finais. Eu quero só agradecer muitíssimo o convite, dizer da relevância desse tema. Acho que o momento da mobilização, das pressões, de garantir que isso aconteça é agora, né? Porque as candidaturas estão postas, então amarrar esses compromissos com os deputados e deputadas, senadores e senadoras, governadores e governadoras que serão eleitos, é muito importante. Então, isso deve estar na pauta dos movimentos e das pessoas de uma maneira geral. Pensem bem, olhem
a trajetória política desses candidatos e candidatas e escolham com sabedoria. Obrigada, Patrícia. Seguimos.